Aê, salve Karina, Aê! tudo bem? Tudo bem? Faz tanto tempo que eu não faço live. Sério? É, nossa, acho que tem muito tempo, acho que deve ter um ano. Nossa, faz bastante tempo então, faz bastante tempo. É, eu comecei a fazer na Arte Salva, né? Uma com um título de Impacto das Artes. E aí foi Uhum. ficando legal, mas aí eu deixei para pensar assim, o que eu poderia fazer melhor com o projeto e foi. E aí alguns convites apareceram, eu não estava sentindo que era o tempo de fazer e um ano passou. Eita, e passou rápido, né? Passa rápido. Mas legal, vou chamar também mais um parceiro aqui do nosso coletivo que vai estar com a Tá live, bom, que vai estar com a gente aqui na live, tá bom? ok. Só um segundinho. Eu vou chamar pelo Ocupa Pinheirinho. Eu acho que é esse. Até essa versão nova agora, né? Que dá para colocar várias pessoas. Ainda tô... Salve, Verdade, salve, boa verdade. noite. Salve, Olá, Sandro, boa boa noite. noite. Salve, Karina, salve, Tudo Thiago. bem? Oitava Prazer. etapa, da hora, prazer todo nosso. A gente já agradece você estar com a gente aqui para fazer essa troca. Vai ser muito massa. Legal, bacana. Assim que o Joe chegar, ele vai dar um salve aqui também, e aí ele entra, e aí muito provavelmente a janelinha da Karina vai subir aqui, a gente vai ficar perto aqui. Mas é isso, Karina, primeiramente, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite do Circuito Clandestino Jaraguá-Guarani, promovido aí pela nossa rede, nossa conexão de coletivos aqui do território noroeste, aqui no Jaraguá, no bairro Jaraguá, né? E a gente fica muito feliz porque a gente sabe que tudo que você vai trazer aqui para a gente vai acrescentar muito nessa troca, né? Então a gente fica muito feliz desde já, muito obrigado. Não fiz uma apresentação sua ainda, mas porque eu quero passar para você fazer essa sua apresentação, né? Falar quem é a Karina, da onde veio, o que faz, o que gosta de fazer. E também, se você puder me corrigir, que eu sempre esqueço, o nome do povo é Puri ou Puri? Puri, como Puri, você perfeito. primeira vez. Puri. Certo, certo. Legal, muito obrigado. Então, eu já passo a palavra para você, então, fazer a sua apresentação para a nossa galera que está chegando aqui também, né, que não te conhece ainda, nossos seguidores aqui da nossa rede. Por favor, se apresente, fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, Thiago, pelo convite, né? O Circuito Clandestino também, Salve Quebrada, todos os Uhum. perfis, né? Eu sou a Karina Duarte, eu sou nascida e criada aqui em Budas Artes, né? A Grande São Paulo, mas eu também morei 12 anos na favela do Vidigal. Então, lá no Vidigal, eu participei alguns anos do grupo de teatro Nós do Morro. E aqui eu já queria fazer arte, embora a gente seja da terra das artes, né? E tinha poucas oportunidades, assim, de graça, né? Acessível tinha pouca coisa. E Imbu, né, para quem não sabe, é bem longe. É 25 Uhum. quilômetros, 27, né, da capital. E eu, em 2005, acabei indo morar no Rio de Janeiro. Eu trabalhei muitos anos em loja, com vendas, e elas acabavam me proporcionando viajar. Mesmo novinha, eu já viajava com essas lojas. E aí eu conheci o Rio e fiquei encantada, tipo, um dia eu volto. E aí em 2005 eu fui para o Rio de Janeiro fazer um curso de TV, eu já era formada como atriz, fiz uma escola particular e acabei querendo ficar no Rio e soube da existência do nosso morro, do Vidigal, e aí eu fui morar no Vidigal. E fiquei encantada de ter acesso à arte de graça, né? Uhum. Porque né, ele era de graça e na época tinha um patrocínio do Petrobras, então assim, tinha tudo. E eu falei, gente, como assim eu saí da terra das artes para fazer arte na favela? Eu que nunca tinha subido a favela. E aí passei alguns anos no Vidigal, sempre tive vontade de poder fazer a mesma coisa, né? De multiplicar. Fiz a ProReg também, no Cantagalo, em outra favela. E foi passando, né? Eu tinha essa vontade, fui fazendo outras coisas. E aí, em 2015, 2014, 2012, eu já ia para o Jardim Gramacho, né? O antigo lixão. E aí, em 2014, eu continuei indo. E aí, eu tinha um afilhado, né? Que é o... Ai, eu já tô falando demais. Já tô contando a história toda. Fica Aí à chegou... vontade, fica à vontade. Não, já tô entrando na história de como surgiu a Arte Salva.
E como indígena, eu sou do povo Puri. Meus pais, desde criança, sempre falaram. Na verdade, meu pai, né? Todo mundo sempre conheceu meu pai como o índio. Ah, o índio Duarte, o Duarte, o índio. Então, eu sempre soube dessas nossas raízes. A minha mãe já falava menos, né? Mas os dois sempre falaram de pertencer ao povo Puri. Mas o povo Puri é um povo que deram como instinto, que era mais fácil dizer, né? Que não existe, aí tira todos os direitos, tira as terras. E aí, meus pais trabalharam na roça, né? Até os 20 anos, até se mudarem. Então, teve todo o trabalho de lavoura, de roça, né? Uma vida humilde, sem estudar. Meu pai veio para São Paulo, para Embu das Artes, começou a namorar minha mãe por carta. E aí casou, minha mãe veio pra cá e aí aqui começou a constituir, né, a nossa história. E o que eu sabia era isso, que eu era descendente de um povo que deram como extinto. A gente não tinha tanto acesso à internet, né? E eu sempre adorava o apelido de indiazinha, né? Naquela época eu também não sabia que o termo índia era ruim. Ninguém falava sobre, né? Mas eu sempre me via ali como indígena. E também a falta de representatividade, né? Na TV, em tantos lugares. E sofria também por isso. E aí, em 2014, 2015, eu comecei a conhecer no Rio de Janeiro várias pessoas puris. Né? Tem o Dauá, que é uma liderança nossa, um senhorzinho assim maravilhoso, e que ele sempre acolhe as pessoas assim muito bem. No Parque Lage existe uma feira de arte indígena e tinha uma barraca dos puris. Eu falei assim, como assim? E aí, de repente, eu comecei a conhecer 1, 2, 3, 4, 5 parentes daqui, parentes de lá, e hoje, sei lá, hoje eu conheço mais de 50 puris, por aí. Hoje participo de vários grupos. E aí fui saber mais a história, porque tem pessoas que conseguem se dedicar mais, estudar mais. Sei algumas palavras na língua. A língua também está em resgate, né? Mas hoje tem muitos puris. E é muito bom poder saber que estamos aí, né? Existe até o primeiro grupo, que é o Ressurgência Puri, né? Que se chama, o primeiro movimento. Já participei de exposição no Rio, dando voz ao discurso na língua também pelo povo. E estamos aí costurando com a Arte Salva. Também já tive momentos que tive indígenas participando, aí eu misturava com as crianças do Jardim Gramacho. Chegou alguém aí agora. Chegou e saiu, agora que eu parei de falar. Isso, é o Joe. Eu vou te apresentar quando ele entrar de novo. Eu acho que ele tá trocando de perfil. Ah, tá. Ele acabou entrando num outro perfil. Mas assim que ele voltar, eu te apresento. Mas pode continuar. Tá. E aí, em 2015, começou a surgir a Arte Salva, lá no Jardim Gramacho. Mas eu sempre quis levar para a aldeia indígena, ou para o próprio Vidigal, ou para Embu das Artes. Porque antes de ser Arte Salva, era o Cinema Salva. A minha ideia era fazer exibições de projeções com filmes, né? E também, como eu sempre conheci muita gente, trabalhei com produção, minha ideia também era ir pelo caminho de uma produtora. E o destino me levou para a Arte Salva, porque uma das crianças que eu conhecia queria muito um quadro, ele queria pintar, e eu ganhei uma doação grande de telas, né? E aí acabou que a doação era de 60 telas, virou um aulão de artes. Eu já conheci o MVBio, o MVBio já ajudava outras iniciativas que eu participava, ele de cara topou ajudar e doou uns CDs autografados, algumas coisas. E como eu disse, eu sempre fui vendedora, né? Então eu pegava as coisas que ele me dava, vendia. Aqui no Embu tem muito outlet, então eu comprei muitas roupas. O Zinho Trindade, não sei se você conhece, que é aqui de uma família artística bem tradicional da cidade, doou livros. Aí foi assim, as pessoas iam doando coisas, eu ia vendendo, e o projeto foi acontecendo. Aconteceu durante 5 anos no Jardim Gramacho, né? E agora eu estou trazendo aqui para Embu das Artes e sonho em poder levar para outros lugares. Ai, que massa, que massa. A gente vai falar mais sobre o projeto, né? Sim. Mas eu não sei se o Sandro. Ô, Joe, eu chamei você, já convidei você aqui pelo perfil Salve Quebrada, beleza? Se você puder aceitar aí. Mas não sei se o Sandro sacou, Sandro, mas tem muito a ver o trabalho Arte Salva com essa bandeira que a gente levanta aqui, que a gente traz,
que é a conexão de favelas e aldeias, né? São os projetos que a gente faz aqui. Então, eu ia até perguntar se a Arte Salva já tinha essa conexão com aldeias, com trabalhos com indígenas, com crianças indígenas, né? Mas aí você já falou. Aí você já falou. Mas bacana, mas a gente vai falar mais, né? A gente vai falar mais sobre isso. Eu queria saber, Sandro, você tem alguma pergunta? Você já quer fazer alguma pergunta para a Karina? Mano, eu pedi desculpa de novo, porque não vira a câmera. Se eu virar aqui, ó, ela apareceu. Aí, Tudo bem. mas eu acho melhor aparecer o Fly do que eu aqui. E justamente em cima disso, né, do lance que a gente trabalha, o que a gente tem aqui no Jaraguá, que não, a gente não romantiza isso, né? A quebrada não entendeu o que é um povo originário ainda, a grande maioria, né? Porque se entendesse o tratamento e o vínculo seria diferente. E o nosso trabalho aqui é meio que quebrar o estereótipo do indígena na quebrada, né? Porque a nossa quebrada é Guarani. Tem 6 aldeias aqui no Jaraguá, né? E do lado, a cidade, a quebrada, em torno das aldeias. E a pergunta é como que você trabalha isso dentro dos seus projetos, né? Porque a gente, falando por mim, né? Mas eu creio que todos aqui foi doutrinado na escola que índia é folclore, que blá blá blá. E a gente foi doutrinado a odiar indígena. Então, dentro do seu trabalho, como que você trabalha isso? Para quebrar esse estereótipo do indígena, esse lance de folclore, de mostrar realmente o que é um povo originário. Então, assim, a maior parte da Arte Salva foi no Jardim Gramacho, que até alguém aqui perguntou, né, como é o crime organizado na periferia do Rio, aí dá uma longa história. Mas o Jardim Gramacho é uma favela muito precária. É um local que não tem saneamento básico, é uma favela que cresceu em cima de um aterro sanitário. Então, não tem escola ao redor, agora a gente está com gerações que estão frequentando a escola, que antigamente não frequentava. E aí eu comecei a falar para as crianças que eu era indígena. Até porque, assim, eu tô de cabelo molhado, mas ele já tá enrolando. E no início, meu cabelo era bem liso. Aí todo mundo ficava, tia, você é índia? Eu falava, sou. Ué, mas você é? Como assim? Né? Porque primeiro eles perguntavam, achando que eu ia falar que não. Quando eu falava que era, todo mundo se espantava. Tipo assim, sério? Você é mesmo? E aos poucos eu ia falando e também tive a oportunidade de levar parentes, né? Ou levar eles a lugares que tinham indígenas. Mas eles tinham muita resistência, porque principalmente por ser um lugar muito precário, eles falavam atrocidades, sabe? Tipo, mas eles vão fazer mal, índio come gente. Porque imagina, são crianças que não estavam indo da escola, que pouco acesso, né? Com os pais analfabetos. Então, se quem tem recurso já tem um pensamento desse, né? Imagina quem não tem. Mas, depois, olha o que foi surgindo. Nossa. Que massa. Esse daqui é uma obra... no segundo ano nosso do projeto, tem o Chumaia, que é um artista indígena. Ele foi nosso professor lá no Parque Lage. Nosso segundo ano da Arte Salva já foi no Parque Lage junto com a feira tradicional lá dos povos indígenas. E o Chumaia deu essa aula pra gente. E fez grafismo, mostrou um pouco. Então esse daqui é o Natan, que é um jovem negro. Ele pinta muito, né? Referência negra, Black Power e tal. Mas, após ter uma aula com um professor indígena, ele já fez essa pintura. Então, ali com as crianças, com os voluntários, porque a gente também tinha voluntários, assim, de todos os tipos, né? De todas as classes sociais. Então, todo mundo gostava, admirava, ficava muito encantado de poder conhecer os indígenas. Então, dali depois já surgiam parcerias, oportunidades, né? Tinha criança indígena que participava. Então, quando não tinha, né? Que era o Birajara que participava muito com a gente. Quando ele não ia, ou a Luísa, as crianças já falavam, tia, cadê o índio? Meu amigo índio, cadê ele? Sabe? Então, já tinha um pouco dessa cobrança. Agora, aqui em São Paulo, né, em Budas Artes, eu ainda não tive a oportunidade de fazer, por causa da pandemia, né? Eu ainda não vi o modelo, como vai ser feito, aonde.
embora eu já trouxe, né, nosso acervo, o material hoje da Arte Salva e Massa tá aqui, né? Agora a ideia de ser escola vai ser aqui no Embu. Aqui ainda a gente não teve isso. Aqui é uma terra indígena, né, como o Brasil inteiro, mas aqui ainda tem muito da história. No Embu, até o nome aqui, na verdade, seria M-Boy Mirim, que seria cobra, né, no Guarani. E eu tô aqui tentando resgatar essas histórias indígenas da região, mas eu vejo que num todo existe ainda muito preconceito até por a pessoa aceitar que você pode se autodeclarar. Porque a pessoa fala, mas eu te conheço a vida inteira, você é índia? Sou. Mãe, eu não posso ser? Você conhece a vida inteira e você me conhece, eu não posso ser, não posso me declarar? Como assim? Claro que eu sou. Meu pai e minha mãe têm descendência e eu não vou ter? Sabe? É isso, Legal. o trabalho dela, ela dialoga muito com o que a gente faz, Sim. porque tem um lance pela sua fala eu percebi, que o trabalho que você faz é muito parecido porque é muita prática. A gente não fica pegando ninguém de orelhada e tentando explicar alguma coisa. A gente começa a praticar as coisas e deixar as pessoas, através da que a gente produz, ou do trabalho que produz, enxergar o que a gente quer passar, né? Porque se a gente se eu chegar aqui no Jardim Rincão, que é um bairro que tem aqui, numa ideia com qualquer pessoa e começar a querer falar sobre povos originários, indígenas, ninguém vai me dar atenção, mano. Ninguém aguenta a oreada mais. Mas teve um grafite na viela que o Zazá fez, que foi o rosto da Sônia Aramirim, liderança indígena Guarani, que aquele grafite fez as pessoas perguntar quem era aquela mulher na parede, se ela estava viva, de onde que era. Então essa pergunta, a arte que estava no muro, despertou a curiosidade nas pessoas. E quando elas perguntam quem é aquela pessoa na parede, é o deixa, ela já se abriu para a gente conversar, né? Então a gente acredita que a arte ela pode também fazer esse trabalho de intermediação, né? Do que a gente chegar de cara e querer impor alguma coisa para as pessoas que, como você falou, não teve instrução nenhuma sobre a verdadeira história do nosso país, né? Da hora. Porque tem essas, né, como né, há pouco tempo atrás as pessoas ainda falavam, tem gente que ainda fala que o Brasil foi descoberto, né? Então ainda acho Os que tá livros todo ainda mundo. falam, né? Tem gente que fala, sabe? Há pouco tempo. Não, o próprio Embu, né? Aqui dizem que foi fundado em 1554 pelos jesuítas. Eu falo, não foi fundado não, gente, ele foi invadido. Se você Sim. hoje tem uma exposição no metrô de São Paulo, falando do Embu, e o release tá lá, o Embu fundado pelos portugueses, os jesuítas falam, não, essa história aí tá errada. Mas isso ainda é muito pouco. É a mesma coisa do assunto da representatividade, sabe? Que ainda está muito distante. Hoje já avançou, hoje tem vários indígenas falando na internet. E que bom, né? Que tomara que surja mais. Mas é uma coisa que ainda está muito longe de alcançar. Porque até quando vai ter, ou pensam em colocar algum tipo de representatividade, eles querem padrão 1500. Não aceitam que você possa ter outro corpo, sabe? Que você possa ser de outra forma, sabe? Você vê reportagens, publicações que às vezes saem de alguns indígenas, se você for ler os comentários, você fica horrorizado, assim, sabe? Porque, mas tá com celular, tem o cabelo enrolado, mas o indígena de São Paulo, tipo assim, sabe? Jaraguá tem 6 aldeias e as pessoas não conhecem. Assim, eu Fora não da Zona conheço, Sul, né? eu nunca fui pessoalmente, mas eu conheço, eu sei da existência, né? Porque desde que eu comecei a tentar aí veio a pandemia. Mas a gente está em São Paulo e acho que 95% das pessoas que você perguntar da aldeia, ninguém vai saber. É isso. Eu só vou apresentar você, Karina, aqui o Jonathan, né? Caboclo que chegou aqui, né? Joe, se você quiser dar uma boa noite, já quiser emendar uma pergunta também, fica à vontade. Salve favela, salve aldeias. Caboclo pede licença para chegar. Boa tarde, Karina. Boa tarde. Muito obrigado aí pela. Boa noite, na verdade, né? Muito obrigado pela presença.
e tá compartilhando aí com a gente esse trabalho maravilhoso. Boa tarde, Thiago, Sandro e a todos que estão acompanhando. Eu queria emendar um pouco, eu não sei se o Sandro, puxando um pouco até da live de ontem, que eu acho que são assuntos que sempre vão se conversando. Eu não sei se o Sim. Sandro vai fazer a pergunta de 1 milhão para ela. Ah, Não, é associada, não é a mesma. você pode, não, pode fazer. Não, não é ela, mas é associada, puxa um pouco para aquilo, dessa questão, como você, e é um pouco que você está falando, como você acha que a arte consegue falar sobre essas pessoas que talvez não estão nesse meio, não tiveram talvez esse contato, algo não despertou esse interesse, né, sobre essas causas indígenas, essas questões. Como que você acha que essa arte ela impacta nesse perfil de pessoa, assim, que ela ainda não está tão envolvida, talvez esteja um pouco alienada com algumas coisas ali, né, da TN, enfim. Eu acho que é na contação de histórias, igual ele deu o exemplo da Sônia, né? Que pintaram a Sônia, aí a partir do momento que pintaram a Sônia, já imagina que é alguém importante. Se tá aqui, é alguém importante. Então, quem é essa pessoa? Então, hoje tem, né, assim, artista visual indígena sempre foi, né? Porque nasce do DNA dele, né? Na verdade, ele tanto de fazer pintura, artesanato, mas eu acho que a partir do momento, né? A gente tem o Denis Baniwar, nossa, a Dayara Tucano, tem muito. A Tami Kuan, que é incrível, essa apaixonada na Tami, né? Que é do Jaraguá. Eu acho que a partir do momento que talvez a pessoa visse uma obra, né? E você vai contar, a mesma coisa aqui, né? Quando eu falo dessa obra, que foi o professor, foi o Chumaia, que ele é do povo Funiô, né? Ele é de Pernambuco. Acho que a partir do momento que você possa contar essa história, quem é esse artista que está por trás dessa obra, não só com o indígena, mas com o negro, com o branco, com o asiático, acho que qualquer pessoa, essa contação de histórias. Eu estava falando com o Thiago aqui, que tem um ano que eu não faço live, e eu estava fazendo uma chamada Impacto das Artes, que é um projeto que eu tenho dentro da Arte Salva, que é mostrar esse impacto que a arte traz. E é essa contação de histórias, porque aí você pega um indígena. Vamos dizer, vou de novo nas artes visuais, porque eu acho que ainda acaba sendo o que está sendo mais valorizado, o que entra dinheiro, né? Então você vai pegar o Denilson Baniwá e vai falar, nossa, ó, esse artista é do povo Baniwa, ele já viajou para Londres, tô chutando aqui, tá? Mas ele já viajou para vários lugares, mesmo com exposição, né? Mas já foi para Europa, para os Estados Unidos, comprou uma casa para a mãe dele, ajudou a fazer uma escola. Aí a pessoa já fica assim, nossa, quem é? E ele pensando isso, porque ele ajuda a comunidade dele, sabe? Então eu acho que é nessa contação de histórias. Como tudo, hoje, assim, eu também estudo um pouco de marketing, de tudo. Como tudo que está por vir, se Deus quiser, assim, aconteça, vai ser valorizado a história, né? Então, o Cocar, né? Quando a gente compra uma arte, esse Cocar, ele participou por um rezo, você vai se sentir mais protegida, né? Quando você coloca, e aí você já sente. Eu comprei, um dia tava me sentindo mal, aí eu tinha comprado um Cocar, comprado algumas coisas. Aí, né, enfim, nem todo dia a gente tá bem, né? Aí tava a caixa, eu falei, deixa eu já abrir, que eu vou tirar foto pra mandar pra minha irmã. Aí quando eu abri, peguei, coloquei na cabeça, assim, nossa, eu até esqueci já, que eu tava me sentindo mal. E aí eu já lembrei do rezo que ela falou que ia fazer pra mim, tipo, ela ficou feliz com a compra. Nossa, já mudou, assim, sabe, assim, a minha noite, a minha semana. Que aí você sabe da história, daquele significado que tem junto com ele. Carrega uma energia, né? Também. É isso, né? Inclusive, falando em cocar, tem um cocar aqui, ó. Não sei se você consegue ver aqui em cima. É lá de Embu. Aí de Embu, né? Então, até daqui do Embu, corre bem o risco de ser uma família bolsominion. Sério? Sério. Isso foi naquela época da exposição que foi destruída, que levou uma repercussão. Então tomara que você tenha comprado com outros parentes.
Não, destruíram a exposição inteira e ninguém mais falou sobre isso. Então, morreu, né? Eu participei também dessa exposição, e aí depois ficou uma questão meio estranha, tipo, sei lá, não ficou, a história estava mal contada. Não quiseram resolver, Não né? quiseram, e a Não secretaria quiseram. também não dava um posicionamento mais firme, né? Enfim, aí eu só sei que eu falei, acho que eu vou me afastar um pouquinho, porque a energia está muito pesada e eu não preciso disso agora, né? Mas enfim, né? Foi uma situação também muito triste, né? Porque envolvia aí obras, né? Uma exposição dentro de um território indígena também, né? Que é Embu, como você mesma falou. E uma exposição linda, né? Uma mostra linda com artistas indígenas, né? Então tinha obras também do Jaraguá, a própria Tamicuã participou, né? E foi bem triste. Na época, quando você viu, qual foi as suas primeiras reações? Então, eu tava já morando Você não... aqui, mas eu tinha ido fazer um filme no Rio de Janeiro. Então, tava tipo lá e cá. E aí, você sabe, pela internet, e aí é na frente de uma cabine policial, e você fica assim, como é que fizeram isso? E ninguém viu. O Centro Cultural é na frente de uma cabine. E aí você fica horrorizada, porque, tipo, você tá na Terra das Artes, ao mesmo tempo algumas pessoas falam sobre ter mais indígenas aqui, você escuta algumas pessoas apoiando, aí você pensa se é mentira ou não, mas o que pode ter te dado na cabeça de alguém por ter feito isso, sabe? E para mim é vergonhoso, porque acho que poderia ter ganhado mais visibilidade, ainda foi pouco. Mas em alguns lugares, quando eu falo que sou de Embu das Artes, alguém fala, é o lugar da exposição. É vergonhoso dizer que eu sou daqui e que não fizeram nada. Sim, não tiveram interesse de resolver. Depois disso da mostra, agora está tendo pela terceira edição das exposições no Jardim das Artes. Então, ao redor da praça, tem mais ou menos 60 obras, ficam 24 horas ao céu aberto, a céu, né? A céu livre, sei lá, aberto, livre, já me confundi. E aí, uma obra de uma amiga minha, que era uma mulher nordestina, grávida, tipo, a obra tinha 1,70 m, a obra enorme, derrubaram também. Tipo assim, 1,70 m do lado da cabine policial, jogaram, tipo assim, a mulher, né? Jogaram a obra no chão, depois a pessoa fez, reconstituiu, levou, quebraram algumas obras, mas em especial essa da mulher nordestina grávida. E aí você não sabe se é alguém bêbado na madrugada ou se é alguém de maldade, sabe? O que pode ter acontecido. É muito triste, né, essas situações. Mas assim, vamos mudar um pouquinho de assunto, mais ou menos, né? Porque você falou que a Arte Salva começou meio com um projeto de audiovisual de cinema, né? De exibir filmes e tudo mais, e aí virou Arte Salva de uma maneira mais geral, né? Tipo, arte de uma forma mais ampla, né? Outras artes também. E aí eu queria conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre cinema, sobre projetos ligados, que você é atriz também, né? Inclusive eu vi que você fez um trabalho também para o Fantástico, não faz muito tempo, né? Eu vi Acho que hoje faz um mês que a gente gravou, recebi ontem daquelas. E aí vamos falar um pouquinho de cinema, né? Dessa questão de cinema. Queria que você falasse um pouquinho desses projetos ligados a cinema, a teledramaturgia também, né? Tipo, projetos também ligados ao jornalismo, como foi esse caso, né? Também. Então, eu sou atriz há 16 anos que eu me formei. Desde criança, assim, eu via a TV e eu perguntava, né, pra minha mãe como é que fazia pra estar ali, o que era aquilo, e ela não sabia explicar. E eu cheguei a pensar que alguém filmava a minha casa, que filmava a casa das pessoas, tipo, 4, 5 anos, assim, 6 anos, não sabia. Né? E minha mãe também não sabia me responder, né? Meus pais, imagina, do interior, da roça, não sabiam falar. E aí, com 10 anos, eu assistia Tiquititas, e aí eu soube que aquilo lá era teatro e tal, então meu sonho era ser uma Tiquitita. E com 16 comecei a trabalhar, e aí comecei a pagar e fazer esse curso de teatro. Mas eu fazia muito sem pretensão, assim, eu gostava de atuar, mas eu não pensava que eu queria fazer TV, que eu queria fazer cinema. Não pensava em nada, eu pensava que eu queria ganhar dinheiro, então eu trabalhava no shopping ganhando dinheiro, e fazia teatro porque eu gostava de estar ali.
né? E depois fui para o Rio de Janeiro, fui fazer um curso de TV, mas também muito nessa de ir para o Rio, né? De conhecer pessoas, né? E lá foi na época da novela Alma Gêmea. E eu fui morar com o pessoal que fazia oficina da Globo. Então, eu morei com vários artistas. E todo mundo, tipo assim, ué, como assim? Por que você não fez teste? Eu, tipo assim, eu ia fazer teste como aonde? Assim, perdida. E lá eu andava muito de brinco de pena, de saia longa. Andava assim, no estereótipo do que as pessoas acham que eram indígenas, mas era eu meio hippie só. E todo mundo me perguntava se eu era Eunice Baia, se eu tinha feito a Tainá, que eu tinha franjinha, aquele cabelinho aqui. Aí, um ano depois, eu acabei indo fazer cadastro na Globo. Na época, todo mundo até ficou, nossa, que linda, você tem descendência indígena. Mas eu fazia Nós do Morro. E é um grupo, né, na periferia, no Vidigal. Então, no Vidigal, jamais alguém ia procurar alguém com o meu perfil. Então, no Vidigal, eles procuravam pessoas negras. E o primeiro longa que eu fiz foi um longa austríaco. Eu tinha feito trança na Go, que eu amo fazer na Go. E eu fiz a trança na Go, surgiu o teste, eu já tava. Eu falei, acabei de gastar, não vou tirar, né? Tinha acabado de gastar, eu falei, não vou tirar. E eu fiz o teste de Nagô e o diretor adorou. Passei a primeira fase, fui para a segunda fase. E aí, já de cabelo liso, ele falou, não, você vai participar do filme, mas eu quero que você participe com o cabelo trançado. E, né, pelo tom da minha pele, cabelo trançado, também passaria por uma menina ali da periferia, né? E fiz essa participação. Mas nos primeiros anos do nosso morro, você não poderia estar em agência. Se você quisesse continuar no grupo, você não poderia procurar agência. Então, eu estava no grupo. Depois de 3 anos, eu saí. E eu bem perdida, né? De como é que você ia atrás de uma agência, dessas coisas, porque eu nunca tinha procurado. E comecei a procurar, mas também nada me encaixava, porque eu não tinha aquele perfil, né? Magra, embora todo mundo que me conhecia falava, ai, você é linda, você tem cara de cinema, aí se tiver alguma coisa. E aí fiz muitos testes para filmes quando queriam personagens nordestinas ou indígena. E aí sempre perguntavam, ah, mas você morou em qual aldeia? Aí eu falava, não, eu nunca morei em uma aldeia, né? Aí, então não quero. Aí, tipo assim, até a Maria Flor já viveu uma indígena num filme que eu fiz teste, e que era uma história real, mas eles sempre dão essa chance para quem é branca. Para quem é branca, eles mergulham ali, né, no balde, a pessoa, né, faz bronzeamento, alisa o cabelo, mas para quem não é, eles não dão essa chance, sabe? Tipo, é o primeiro trabalho, envolve merchan, envolve muitas coisas. Então, você vai desanimando, né? Porque aí você vai conhecer a história. Eu estudei muitos anos de preparação, fiz preparação com o Sérgio Pena. Aí você se prepara, você conhece uma história real, como foi nesse filme que a Maria Flor pegou. E aí você conhece a história real do personagem, você fica encantada com aquilo e depois você vê que alguém não é nenhuma parente, sabe? Se é alguém que você fala, nossa, ou aconteceu no Dois Irmãos. A Zahri pegou. Aí você fala, pô, mas ela é indígena, né? Ela canta, ela é linda, né? Ela é maravilhosa. Aí você fica feliz com aquilo. Mas dos 10 testes que eu fiz, 9 foram para meninas brancas, sabe? Então, aí você vai desistindo. E eu fui começando a fazer minhas coisas com arte salva. Não tinha nenhuma agência, só quando alguém realmente queria muito meu perfil que alguém me achava. E não fui. Já cheguei, fiz um documentário internacional, e aí eu fiz como indígena. Cheguei numa agência, assim, toda pintada. Eu tava me achando linda, que meu cabelo já tava onduladão. E cheguei, assim, com um macacão laranja, assim, achando que eu tava, assim, nossa, uma deusa. Fui numa agência no Rio chamada The One, que tem muita gente, assim, branca, preto, gordo, magro, tipo assim, temos todos os tipos. Cheguei lá, assistente, nossa, você é linda, eu vou salvar suas fotos. Eu tô empolgada, né? Porque eu fiz um documentário internacional e tal. Aí a dona da agência me olhou, não, nem salva as fotos dela, não vai ter trabalho pra ela. Aí a mulher, não, mas se tiver, a gente já tem aqui. Não salva, não. E aí eu, tipo assim, isso em 2018, sabe? Eu falei assim, cara, eu vou fazer um trabalho internacional agora, sabe? Assim, e não foi me chamar. Aí eu fui broxando, sabe? Meu cabelo foi ondulando. Aí quando eu queria um personagem indígena, eu mandava meu material. Ah, não, você não é indígena.
Aí, se você manda... No Vidigal acontecia muitas vezes, quando tinha algum teste que queriam me encaixar. Ah, mas você não tem cara de favelada. Como se a favelada também tivesse uma cara. Mas a atriz branca, ela é favelada, ela é indígena, ela é nordestina, Ela né? pode fazer todos os papéis. Ela pode fazer tudo, mas você não pode. Você não pode ter todas essas caras que eles acham que as pessoas têm. E aí foi me dando uma canseira. Eu deixei pra lá. Aí aqui em São Paulo, tem, né? Em São Paulo não, no Brasil todo, tem um site Elenco Digital, que você pode fazer seu cadastro ali gratuitamente. Então, quem estiver assistindo, é gratuito. Tem uma versão paga que dá mais bônus, vale a pena. Paguei tem um mês, tô gostando. E ali é meio que um Google. A pessoa vai lá e fala assim, tipo, eu quero uma pessoa branca, eu quero alguém indígena, sabe? E aí, pelas características, a pessoa te acha. E aí, esse ano, tá começando a surgir. O ano passado já começou a surgir bastante publicidade, mas ainda fica um pouco naquela tecla. Eu nunca fiz uma publicidade. E aí, você vê todo mundo naquela coisa assim, né? Tipo, estamos com uma campanha inclusiva, diversidade. Aí tem a branca, a preta, a ruiva, tem tipo assim, 5 brancas, magra, gorda, alta, baixa, uma negra, uma ruiva e é diversidade. E não tem ninguém parecido comigo. E não tem nem tipo assim, ou se tem, tem uma indígena, cabelo liso, franjinha, ok, e tem alguém ondulada. Não tem. Ou é uma ou é outra. Ou igual, tipo, eu tenho muita cara das pessoas do Pará. Não tem. Tipo, o meu cabelo é ondulado. Quando vão fazer uma campanha que tem alguém de cabelo ondulado, eles fazem babyliss na menina de cabelo liso. Sabe? Porque a cacheada a cacheada é negra, sabe? Ou a ruiva, sabe? Nossa, o indígena não pode fazer os papéis. A Julie tá aqui falando, né? Que o indígena não pode fazer os papéis, só pode ser aquele. E quando tem aquele, a branca faz. Então, teve o teste da novela O Mundo Novo, Novo Mundo. Eu fiz o teste, a Zahri maravilhosa fez o teste, a Capai daqui do Imbu fez o teste. Eu indiquei um monte de indígena que depois eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu realmente indiquei várias pessoas que eu conhecia, porque queriam indígena. Então, eu sempre conheci pessoas, eu saí indicando. Aí, quando eu fui fazer o teste, antes de eu fazer, a produtora já falou, mas você não tem nariz de índia. Aí eu falei, mas como é que é o nariz? Como é que é o nariz? E eu ainda tinha feito escova, né? Porque meu cabelo já tava um pouco ondulado. Aí eu fiz escova e tal. Aí ela falou que eu não tinha o nariz. E que eles estavam procurando mais pessoas no perfil, que era essa outra indígena aqui do Imbu, que é do Xingu e tal. E no final, a primeira atriz que foi escolhida, que é a Yane, ela tem dupla cidadania japonesa. Só que ela foi escolhida em abril. A gente fez teste... fofoca. A gente fez teste em junho. A gente fez teste em junho. Depois de um mês, menos de um mês, saiu que eles tinham achado que ela ia fazer, porque eles não tinham gostado de ninguém, porque não acharam ninguém competente. Quando eles não acham, eles colocam que o indígena não é competente. Não acharam que ninguém bom. E aí a Yane Lavigne ia fazer. Só que em abril, a Yane veio aqui no Imbu e comprou um arco e flecha com o pai de uma das meninas que fez o teste. E quando ela mostrou pro pai dela a revista, tipo assim, essa menina que vai ser a Índia. Aí ele falou, mas é ela que me pediu o arco e flecha, que me pediu dicas e não sei o quê, em abril. Aí eu stalkeei o Instagram dela. Em abril, ela tinha postado a foto de uma criança indígena e agradeceu da bênção. Então, ela já estava escolhida. Fizeram o teste, o chamamento com o Brasil inteiro, só para dizer que tinham feito. A mesma coisa aconteceu com o ator homem, que colocaram o Rodrigo Simas. E um amigo meu que fez Games of Thrones, que ele tem descendência indígena e negra, veio para o Brasil fazer o teste. Saiu em tudo quanto é lugar que ele veio. E ele tinha super o perfil, até porque o personagem era um indígena que ainda morou fora do país. E aí colocaram que não acharam um casal. E tipo assim, muito feio, porque as matérias saíam que eles não tinham colocado ninguém indígena bom. Então, tipo assim, a gente não achou ninguém competente. Como é que você vai colocar que você não achou ninguém bom para justificar que você tá colocando alguém branco? Aí a Yane tava grávida,
descobriu que estava grávida, saiu uma matéria, tipo, ela tá grávida, a Globo está atrás de outra indígena. Aí eu falei, opa, é Que agora, loucura. né? Mentira! Eu mandei como eu conheço algumas pessoas, né? Mandei para um amigo meu, né? Eu falei, olha, será que você pode falar de mim? Deixa eu fazer o teste de novo. Aí deu algumas horas e ele falou, não, Karina, já tá escolhida. Aquilo lá foi só marketing. Aí, 2 dias depois, aparece a Júlia Bustasso, que tem dupla cidadania portuguesa. E tem o nariz igual o meu, Nossa. sabe? E ela era a indígena. E no início, sabe? E aí contou a novela, como outros atores, né, ridículos, que pintaram a cara e que se passaram como indígena. Sim. Mas era em 2016, eu não estava acreditando que E aquilo um, ia ser em 2016. E eu, de 2014 até 2017, eu protestava muito na internet. E muito no Facebook. E vários amigos meus ficavam falando, mas você não trabalha porque você só reclama. Você não trabalha porque você fica reclamando dos produtores, você fica reclamando dos personagens indígenas com outras pessoas fazendo, as pessoas só te vê como indígena, por isso você não trabalha. E eu continuava falando. Aí quando chegou 2016, que todo o elenco era branco, eu falei, não, quer saber? Cansei. E aí meu projeto, né, com as crianças estava dando certo, eu não tinha tempo para nada. Eu foquei no meu trabalho com as crianças e realmente, assim, cansei de ficar expondo na internet, cansei de ir atrás de, tipo, agência, porque nada encaixava. Deixei fluir, sabe? Aí agora tô de novo, né? Já que tá acontecendo alguns testes, algumas coisas. Agora, de novo, eu tô, né, fazendo material e tal, mas assim, não é mais a minha vida. Porque, poxa, sei. 16 anos, né? 16 anos, tem uma hora que você cansa, né? E aí tudo que Com vai tudo isso é acontecendo, difícil mesmo. Com tudo isso é sabe? E aí difícil. eu. E é um processo de seleção para filmes e para teledramaturgia, que é uma coisa do século passado, que era natural fazer isso no século passado, né? Colocar atores, né, e atrizes brancos para interpretar papéis assim de indígenas, né? Então isso precisa mudar urgentemente no audiovisual brasileiro, né? Precisa mudar É, muito. Assim como a gente fala das problemáticas da literatura também, da música, o do audiovisual branco, você também tem essas falando coisas que a pelo. gente precisa discutir, né? Não, e assim, essa novela me chocou tanto, porque o diretor, o Vinícius, é o mesmo até dessa novela agora, se não me engano, da Seis. Ele tinha acabado de ganhar um prêmio com um Lado a Lado. Acho que é Lado a Lado, que é uma novela que também teve de negros, que o, né, Lázaro Ramos, uma galera fez. Então eu falei assim, cara, ele acabou de ganhar um prêmio com o elenco negro que ele teve, com uma coisa maravilhosa. Então você não vai acreditar que, para mim, 2016 já era o futuro. Porque eu escrevia muito sobre o futuro e para mim 2016 era as Olimpíadas e chegou, e eu falei, gente, eu tô no futuro. E eu falei, não, como eu tô no futuro, sabe? Como é que eu tô no futuro? Tô no futuro as pessoas brancas estão fazendo indígenas. Acabou pra mim, sabe? E aí eu fui pensando nas crianças, porque quando eu era criança, quando eu via Dina Paz, eu me senti representada. Meu apelido virou Potira, minha irmã chamava Potira, mas era uma briga porque todo mundo queria ser Potira. E eu pensei, falei, com as crianças, você empoderando as crianças, você mostrando para as crianças outras vertentes, outras realidades, eu estou fazendo o meu trabalho. Então, e é mágico, né? Você trabalhar com criança, a tia Karina, a tia Karina, a tia Karina. E eu fui focando em trabalhar com as crianças. As oportunidades foram acontecendo para a Arte Salva e foi só a minha dedicação. Eu vou passar para o Joe. Joe, se você puder ler alguns comentários aqui, né, também, se tiver alguma pergunta, mas também quero mandar uma boa noite aí também para quem está chegando, né, os parentes, as parentas, a Júlia está com a gente. Eu vi que o Carlos Papá também passou por aqui, a Eu Ida fiquei Tabajara, já fiquei emocionado aqui. A Ida eu Tabajara também. também, se tiver mais algum aqui, acabou passando e eu não vi. Mas é isso, Joe, se você puder passar aí e ler alguns aí, por favor. Posso sim. Aliás, quero emendar também o que ela estava falando, uma pergunta aí particular, mas deixa eu passar aqui.
Peraí. A Abel de Patrícia deu boa noite de Recife. Aí temos Recife Legal. aqui Salve, acompanhando Recife. aí. Algumas perguntinhas, são várias perguntinhas aí, eu não sei se dá pra gente selecionar uma aqui. Tá tempo. Aqui, um pouco do que ela estava falando. O Brasil deveria de colocar negros com papel em nível social mais alto ou deve representar a realidade? E aí fica um pouco na dúvida de qual realidade É. que, Ou, que ou cita aqui o Gil. como diz aquela música do MV Bill, né? Novela de escravos, né? A emissora gosta. Hoje a gente já tem, né, negros em todas as profissões, em todos os patamares. Eu lembro muito também da Roberta Rodrigues, né, lá do Vidigal, a atriz, que ela sempre falava que quando ia ter um personagem era assim, médica negra. Não era médica que eles estavam procurando, sabe? Era médica negra. Então acho que vai ser a mesma coisa para o indígena. Professora indígena, não vai ser professora e qualquer pessoa possa pegar aquele trabalho. Há pouco tempo, eu estava com a Eunice Baia e ela estava dirigindo. Aí eu fiz um stories e brinquei. Falei, a primeira vez que alguém na vida vai ver, vamos dizer assim, vai ver uma indígena dirigindo, assim, né, pela lei de audiovisual. Porque não tem, você não imagina uma propaganda de carro com uma indígena ali dirigindo. Ou a Zahri, a sua amiga da Zahri, ó, há uns 6 anos, e a gente sempre discutia isso, dela poder fazer uma advogada, sabe? Né? A gente tem escritor indígena, a gente tem artista plástico indígena, a gente tem pedreiro indígena. E a mesma coisa dos negros, estão em todas as posições. Falta a sociedade aceitar. Né? Porque às vezes é mais cômodo ser visto ali como o papel do escravo, né? Daquela subordinação, aquele local que ele quer colocar. Mas a gente já tem os próprios movimentos. Aconselho vocês a conhecer o Licínio Januário, que ele é um angolano, tá morando aqui em São Paulo. Ele fundou a Olo TV, eu acho que é assim que pronuncia, e tá fazendo séries só com os amigos pretos, sabe? Tem tipo um branco assim. E é a mudança. Porque se a gente for esperar, ou igual a gente tem a Molina, né, que tá ali na parte da moda, ela tá fazendo, né? Se a gente for esperar que ou tem hoje já cineastas indígenas, porque se a gente for esperar pelo branco, ele vai colocar a gente, principalmente o indígena, vai querer colocar lá em 1500 pelado. Não vai colocar uma jovem professora. Hoje já tem um cacique que é trans. Eu acho que eu vi essa notícia, sabe, hoje, ontem, li assim por alto. Então, se colocarem, vão colocar nos papéis que nem a gente quer representar. Porque ninguém quer representar o que, sabe, alguém lá com um espelhinho, né? Coloca um indígena rapper, né? Como a gente tem, né? O Bromicis, né? Tem tantos outros hoje, grupos aí tão maravilhosos, né? Então, falta oportunidade. E não dão porque não querem mesmo. Certo. Joe, pode emendar sua pergunta, tá? Fica à vontade. Show. Só a Julie também mandou mito da democracia racial, usando para continuar com os benefícios também a desonestidade. Né? Que foi quando eu estava falando que eles, depois de fizeram um teste com mais de 50 indígenas, falaram que não tinha ninguém bom. Então, por isso, eles continuaram com os atores brancos, né? Ó, e tá entrando aqui o Luciano Vidigal, que ele é cria lá do Nós do Morro, é cineasta, Salve, Luciano! Roteirista. Salve, Luciano! Salve! Live com ele também. E é isso, ele, como muitos outros, está nesse caminho, estou escrevendo por eles. Ele tem um curta que chama Lá do Alto, que é uma criança que perdeu o avô, e lá no Vidigal, né, como o Jaguaré, né, tem uma montanha, né, e essa criança vai, como o pai dele fala que a avó foi para o céu, ele quer subir essa montanha, porque ele vai chegar no céu e vai ver a avó. Então ele foge de casa, sobe essa montanha. É um curta lindo e que foi super premiado. Uma equipe toda do Vidigal. Que massa. É muito bom saber isso e às vezes por essa não ter uma representatividade grande aí nos meios de mídia também, né, aí centrais, a gente às vezes não acha que não está rolando o trabalho, mas pô, a gente tem trabalhos aí na prática muito bons
E é muito importante a gente saber disso que está rolando. Emendando um pouco. Ô, Joe, só te interrompendo um pouquinho, rapidinho. Ô, Sandra, já fica aí a dica pro Cine Taipas, hein? Os próximos Cine Taipas. Ah, sim, com certeza. São 2 curtas, assim, que tá ali, ó, na minha caixinha da Rede Salva, que é o Lado Alto, do Luciano Vidigal, e o Picolé Pintinho Pipa, que é a história de uma Kombi que passa trocando picolé, pintinho e pipa por garrafas velhas. Nossa, eu amo. Caramba, que legal. Tem um vídeo aí no meu Instagram dele. Puxou na memória afetiva que eu lembro de sair na quebrada, hein? Traga sua panela, trocar pelo pintinho colorido, que isso pensava. E é isso, é uma história que se passou no Vidigal, mas que passava muito na Baixada. E por ter roteiristas no Vidigal, eles acabaram criando uma história real, que eu acho que é o que vai acontecer e que já está acontecendo um pouco com o cinema indígena, né? Então a gente pode contar as nossas próprias histórias. Com certeza. Joe, contigo. Muito bom. E entrando um pouco aí nessa questão, qual seria, dentro da sua experiência, né, do que você trilhou até agora, qual seria um conselho, né, para criança indígena, né, periférica, e como trilhar, como ter essa esperança aí nesse caminho, né, da arte, né, do cinema, da atriz, do ator, nesse caminho que também tem essas dificuldades que você acabou relatando, assim, que às vezes impacta, né? E qual seria o seu conselho, assim? Qual seria o conselho que a Karina de hoje daria para a Karina que sonhou, né, esse caminho aí? Eu acho que é conhecer, tentar buscar hoje, assim, embora minhas crianças do meu projeto já não tenham tanto acesso à internet, mas às vezes, dependendo da periferia, a criança já tem. É buscar referência, história, sabe? Eu muitas vezes vi algum ator na TV e eu ia lá no Google tentar saber a história dele. Eu dei uma aula de representatividade para crianças de 4 a 8 anos. E aí eu perguntei, né? Tipo, a gente estava na época, acho que era da Copa, não lembro, assim, qual que foi, assim... Tinha um futebol famoso, eu sou péssima pro futebol, e uma das crianças trouxe um jogador preta, tipo, tia, esse aqui é o cara que eu quero ser quando crescer. E aí eu fui pesquisar e vi que ele era da periferia, né, de São Paulo. Então eu fui tentando mostrar para ele o máximo como ele era parecido. Como nessa mesma aula, teve uma criança que foi e falou, eu quero ser igual a minha tia quando ela crescer. Porque ela mora sozinha, sem marido. E eu, quando tinha mais ou menos a idade dela, vi uma tia que morava sozinha, sem marido, e eu também achei o máximo que aquilo podia acontecer. Eu não sabia. E aí eu mostrei para ela que aquilo era representatividade, que ela se espelhava na tia dela, então que a tia dela poderia ser uma referência. E como eu dava aula no Vidigal, então eu levava muitos clipes do pessoal do Nós do Morro, né? Todo mundo ali que já tinha participado, então mostrava para eles como referência, ó, ele também não teve pai, porque a maioria lá, né, como muitas periferias, né, tem o abandono, né, do pai, então, tipo, ó, eu tentava mostrar quando a história dessa pessoa era parecida com a dela. Então, hoje a gente tem muitas referências de pessoas, poderia ter muito mais, né? De pessoas que conseguiram vencer os obstáculos. Então, eu acho que eu iria mais por esse viés. Claro que cada um tem sua história, cada um tem sua oportunidade, e não pode parar. Se virando com o que tem. Eu não tenho tela para pintar, desenho no seu caderno, sabe? Vai aperfeiçoando. Eu quero contar histórias. Então começa a contar, escreve as histórias que você quer contar. No Jardim Gramacho, eu falava muito com as crianças que a gente ia ter aula de cinema, né? Porque era o nosso sonho. E eu falava, olha, vocês vão poder contar tudo que vocês não gostam daqui, ou tudo que vocês gostam. Pode fazer fofoca. Ou, sabe, assim, brincava, é só trocar o nome. A gente troca o nome das pessoas e o nome do lugar. Nossa, as crianças se empolgavam. Se empolgava, assim, nessa que você poderia trocar o nome, sabe? E contar a história do mesmo jeito. Ou como rap, que eu amo rap. E eu sempre falava para os meninos, né? Tipo, eu falei assim, é o jeito seu de denunciar. Sabe? É o jeito de você denunciar com arte e com um dia ter prestígio, poder vir dinheiro, né? Muito massa.
Karina, a gente já está chegando aqui no finalzinho da live, né? Mas Fala quero pouco. deixar claro. Sandro, você tem alguma pergunta aí? Desculpa te cortar também. Não, não, já estamos na reta final aqui, já só agradecer mesmo por estar com a gente, por essa troca aqui, né? Está falando das pessoas que estão entrando nas lives do Circuito Clandestino, a gente está muito feliz, né, de ontem ter a participação do Eduardo aqui da aldeia, Itacupê, professor da USP, da FAO, né, colocar os dois para trocar Acho que a ideia. Karina conhece o Eduardo, eu não sei, o Eduardo Diego Acá. Ele era também É de artista Caia. também. Não lembro. Quando teve assim que teve a inauguração da exposição, eu conheci algumas pessoas aqui no Embu do Jaraguá, cheguei a trocar contato, mas não prolonguei, não. Poucas, do Jaraguá eu conheço mais as mulheres, né? Que aí a Tami, a Sônia, né? A Tami é que eu acabo tendo, a Cacau, né? A Cacau também eu acho ela maravilhosa. Da hora. Sandro, legal também que dá pra gente ver fazer uns convites pra Karina aí também, Casarão Arte Livre, hein? Painel cultural, né? Agora a Karina não já tinha uma ponte com você, né? Mas agora tem um vínculo. Então, a gente sempre vai convidar ela para as coisas que a gente está fazendo. Ela não vai conseguir fugir da gente agora. Já tinha a ponte, agora, além da ponte, tem um vínculo aí que vai ser muito importante, né? Como eu estava falando das pessoas que ajudam a gente, a Júlia e tantos outros aí. O Krenak compartilhando os faz de Verdade. circuito clandestino, né? Pô, várias referências e é importante para a gente continuar o nosso trabalho, né? A gente entende que do nosso lugar de fala na quebrada e respeitando, através do respeito a gente consegue andar junto, mano. E a luta é a mesma, então vamos junto, né? Quando a gente estava conversando ontem, né, Gil? A construção coletiva, ela não é que você não vai errar, mas deixa a gente errar menos, né? A gente erra menos quando a gente está junto na construção coletiva, mas é isso, já estamos passando do tempo aqui, não tenho mais perguntas. Na verdade, teria, mas deixa. Não vai Tinha mais esticar o chiclete. assunto. Vai ficar para uma próxima, porque ó, eu queria falar do Bro MC também, desses trabalhos, essas parcerias, falar mais de arte salva, falar mais do que? Mais de Embu também, né? Dos produtos da arte salva em Embu, né? Como você mencionou no comecinho. Mas aí a gente mais para frente pensa numa outra live aí, a gente conversa mais. Joe, eu vou passar para você então fazer também as considerações finais aí, tá bom? Mas é isso, eu acho que é só agradecer mesmo a Karina, deslanchar essa poesia, essas vivências, né? Essas experiências, né? Volte sempre, por favor, vamos, como o Sandro falou, essa ponte aí eu acho que só tende a crescer. Muito obrigado a todos que acompanharam aí, que encostaram, tiveram aí um tempinho para ouvir também essa partilha. Obrigado, Sandro, Thiago. E é isso, Jaraguá e Guarani, fora Bolsonaro, tamo junto. Sempre. Agora você, Karina, suas considerações finais. Opa! Então, eu voltei para Embu das Artes, né? Achava que eu ia voltar para o Rio, mas agora tem 3 meses que eu soube que eu vou ficar. Então, eu estou começando a fazer esse movimento artístico, né? Quer dizer, o movimento já existe. Quem sou eu para dizer que eu estou começando? Eu comecei uma página aqui, um perfil chamado Embu, a Terra das Artes. Então, quem quiser seguir, conhecer, que ali vai ser só para falar do movimento artístico da nossa região. A Arte Salva está vindo para cá. E a gente também está fechando uma parceria, não sei se vocês conhecem, já ouviu falar em NFT. Porque já que a gente está falando de arte, a gente tem que falar de dinheiro, né? Que ajuda todo mundo. E o NFT é tipo uma criptomoeda de arte. Então, ele já tem uma galeria indígena e agora a gente vai ter uma galeria também em parceria com a Arte Salva. E a Arte Salva, além de ser uma ONG, é uma empresa de impacto social. Então, agora eu estou reformulando o nosso modelo de negócio como empresa, mas vai estar sempre ligada a essa parceria, né? Essa ativação com artistas periféricos e artistas indígenas, né? Então, e imbuenses, né? Porque aí eu estou ligando ali todos os caminhos que eu passei. E é isso, obrigada pelo convite. Foi muito bom poder falar aqui com vocês.
Na verdade, eu falei mais, queria ter ouvido um pouco. Desculpa. Imagina. Mas quero muito conhecer o Jaraguá. Já compartilhei com o Thiago algumas ideias. Quero muito poder levar Salva para lá. A gente está no momento de pandemia, então é um pouco difícil de ir lá visitar, né? De ir lá trocar uma ideia, de saber o que pode levar. Mas lá tem a Tamicuã, tem o Oz Guarani, lá tem grandes artistas que eles mesmos, né? Tendo um aporte financeiro, né? Tendo um apoio maior, podem lá mesmo multiplicar. E eu acho isso incrível, porque você está numa comunidade, você vai estar num lugar que os profissionais já estão todos lá, já tem tudo lá, né, na verdade. Tudo já acontece, mas se você consegue um apoio financeiro, alguma coisa para levar, isso vai multiplicar muito mais. E eu acho que, voltando lá ao que é representatividade, empoderamento é você ver as outras pessoas ao seu redor podendo viajar, sabe? Igual a Tami agora está em outro país, vai ter semana que vem o ATL em Brasília, é tanta gente que aí não pode. Então, você poder vender uma arte, poder viajar com esse dinheiro, já seria, né? A Marcha das Mulheres Indígenas também, né? Já seria uma grande referência, sabe? Você menorzinha ali, criança, fala, ela vendeu um cocá, ela vendeu, né, um quadro e viajou. Pô, seria sensacional, assim, eu criança já imaginar isso. E é o que eu quero trazer um pouco pro Imbu, porque os artistas compraram casa própria, né? Tem seu legado. E aí a pessoa não pensa, tipo, poxa, ele vendeu um quadro e comprou um carro com quadro. Porque é assim que você entra na cabeça do jovem, né? Falar, quer um carro novo? Vai pintar, né? Essa arte tá valendo. Então, né, são meios que você pode entrar e que são super legais da pessoa trabalhar e crescer. E a arte salva, gente. A arte salva, com certeza. Eu também quero agradecer a sua participação aqui com a gente novamente. O nosso convite foi muito bom. A gente queria mesmo te ouvir, você falou até que pouco, a gente queria ouvir, essa é a ideia, né? Tipo, principalmente do Escuta Quebrada, né? Que a gente está no circuito clandestino, mas a gente está dentro de uma outra atividade que acontece de lives, que acontece pelo Salve Quebrada, que é o Escuta Quebrada, que a gente traz artistas, né, militantes, educadores, né, professores, para falarem de seus trabalhos em comunidades da periferia, né? Então, é bem a cara do Escuta Quebrada também, o seu projeto, também o seu trabalho com a Arte Salva, favelas e aldeias também, a gente se identificou muito com isso. Então, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado. Espero que a gente possa fazer outras lives, conversar mais sobre outros projetos também. Agradecer a galera que estava aqui com a gente. A Eunice entrou depois aqui, que eu vi também, ela mandou um tchauzinho. Né? Agradecer a galera que esteve com a gente, que mandou comentários. E é isso, o Circuito Clandestino vai ficando por aqui. Mas quinta-feira, né, Sandra? Quinta-feira tem mais, né? A programação é até 29 de agosto, então quinta-feira tem o Cine Taipas e no sábado, Cine Taipas quinta-feira aqui no Circuito Clandestino, às 8h30, se eu não me engano. Com a Natália Lopes, que é cineasta, fotógrafa, e é do projeto Ancestralidade Visual. Essa programação tá cheia de mulheres. Opa, aí sim. E no sabadão a gente recebe nossos parceiros, nossos comparsas do Quilombac, com o Jongo do Coreto, Boa. com o Valmir Santana, no sabadão, no Guerrilha Sonora. Essa semana, né? E na outra semana ainda tem o Sarau Segunda Negra e tem o encerramento com o Casarão Arte Livre, lá no último domingo do mês. Muito massa. Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, Joe, Sandro, Karina, a todos que estiveram com a gente. A live vai ficar salva aqui, viu? Uma boa noite a todos. E no YouTube tchau, tchau. Também. Galera, se inscreva no YouTube, no canal do YouTube do Circuito Clandestino. Entre aí, procurem aí, tem o Circuito Clandestino, tem todas essas lives, tem do ano passado, tem vídeos desde o começo, desde 2017. Tem os vídeos a registro do Circuito Clandestino Jaraguá e Guarani. Então se inscrevam lá e fortalece, né? Ajuda a gente aí na divulgação, como você quiser. E se você quiser também. Se você quiser só assistir e não fazer nada, não tem problema nenhum. O importante é estar junto. Firmeza? É isso aí. Valeu. Valeu, Jaraguá e Guarani. Até a próxima. Bora, Bolsonaro.